Olá, irmão. Boa noite. A paz do Senhor seja com todos vós. Mais uma vez eu vou estar aqui nesse vídeo respondendo uma pergunta do irmão a respeito do rei Salomão. O irmão perguntou se o rei Salomão foi salvo. Vamos estudar a Bíblia, vamos perguntar para a Bíblia. Não vamos tirar da nossa imaginação, dos nossos pensamentos, as coisas que a gente acha ou que pensa. A Bíblia ela tem as respostas para tudo, todas as nossas perguntas. A Bíblia, irmão, ela é completa. Ela não falta nada. Nós vamos ler 1 de Reis 9, versículo 9, capítulo 9, versículo do 4 ao 5. Está escrito assim: E se tu andares perante mim, como andou Davi, teu pai, com inteireza de coração e com sinceridade, para fazeres segundo tudo o que te tenho mandado, para fazer segundo tudo o que te mandei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, então confirmarei o trono de Davi, o trono de teu reino sobre Israel para sempre, como falei acerca de teu pai Davi, dizendo: não te faltará varão sobre o trono de Israel. No 9, 4 e 5, uma aliança entre Deus e Salomão. Se tu andares, significa condições. Agora, porventura Salomão obedeceu o conselho de Deus para ele? 1 Reis 11, versículos 6 ao 9. Assim fez Salomão o que parecia mal aos olhos do Senhor, e não permaneceu e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi seu pai. Então edificou Salomão um altar a queimar abominações dos moabitas sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moleca abominações dos filhos de Amon. E assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimava incenso e sacrificava a seus deuses. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto desviara o seu coração do Senhor, Deus de Israel, o qual 2 vezes lhe apareceu. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porque o seu coração se desviara do Senhor, Deus de Israel, qual 2 vezes lhe apareceu. Qual foi a promessa de Deus para Salomão? Antes que ele é achado desobediente, qual foi o pacto entre Salomão e Deus? 1 Crônicas 28, 9, capítulo 28, versículo 9. E tu, meus filhos Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o com um coração perfeito e com uma alma voluntária, porque esquadrilha o Senhor todos os corações e entende todas as imaginações dos pensamentos. Se o buscares
serei achado de vós. Porém, se deixares, rejeitar-te-ei para sempre. Se o deixares, serei rejeitado para sempre. Se alguém falar que Salomão foi salvo, é uma mentira e é do diabo. Por quê? Quando Deus pronunciou uma palavra, essa palavra vai acontecer, sem dúvida. Mesmo que Salomão foi feito por Deus, o homem mais sábio de todos os homens, mais rico de todos os reis da terra. Mas o coração de Salomão não é reto como o coração de Davi, seu pai. O aviso de Deus a ele em 1 Crônica 28:9 foi: se o buscares, serei achado de ti. Porém, se o deixar, rejeitar-te-ei para sempre. Salomão, ele transgrediu as leis de Deus. Por mais que ele foi o homem mais sábio da terra, o homem mais rico, Deus fez dele e fez uma promessa para ele que nunca houve e nunca haverá um homem tão sábio quanto Salomão. Salomão, ele se desviou dos caminhos de Deus. Irmão, tem uma coisa muito importante que eu quero que vocês saibam. Não adianta, irmão, se tem uma coisa que Deus ele não vai, é contra a palavra dele. Deus ele não pode mentir, ele é fiel. Tito 1:2 está escrito: em esperança da vida eterna, a qual Deus que não pode mentir. E Deus prometeu para Salomão: se buscares, serei achado de ti. Porém, se o deixar, rejeitar-te-ei para sempre. E Salomão, ele transgrediu as leis de Deus. Então, irmão, se alguém dizer que Salomão foi salvo, ele é mentira, ele não conhece a Bíblia. A Bíblia. Talvez se esses pastores que levantou esse templo de Salomão em São Paulo conhecesse verdadeiramente a Bíblia Sagrada, as Escrituras, ele não tinha colocado o nome do templo de Salomão. E como Deus é um Deus que não pode mentir, em Hebreus 6:18, a palavra de Deus diz: para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. Para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. Irmão, Deus ele não pode mentir. Se tem uma coisa que nosso Deus eterno e soberano não pode, é mentir. E para provar que ele é fiel com a sua palavra, ele disse em Jeremias 1:12, o Senhor disse: e disse-me o Senhor, viste bem, porque eu zelo pela minha palavra. Então Deus ele zela pela palavra dele. Quando ele dá uma palavra, irmão, quando ele fala, a palavra vai se cumprir. Então Deus ele disse para Salomão, para que Salomão andasse nos caminhos como andou o pai de Salomão, o meu servo Davi, que não faltaria em Israel, no trono de Israel, um varão. Mas Salomão ele transgrediu as leis de Deus, queimando incenso, fazendo aquilo que é abominável aos olhos de Deus. Por isso, Deus disse em 1 Crônica 28:9, se o buscares, serei achado de ti. Porém, se o deixar, rejeita-te-ei para sempre. A resposta, irmão, para a sua pergunta é que Deus rejeitou Salomão. Salomão perdeu sua salvação. Espero que você tenha entendido
E vocês podem entrar no canal, eu vou deixar o link do meu canal para vocês. Vocês podem entrar, podem fazer as perguntas de vocês. Eu tenho várias perguntas para responder. Aqui você pergunta e a Bíblia responde. Eu não respondo do meu pensamento, da minha mente. Eu respondo conforme a palavra de Deus. Eu respondo da Bíblia, tá? Espero que tenha entendido. Em nome de Jesus. Obrigado.